Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Os Malaquias, da escritora brasileira Andrea Del Fuego, que foi publicada pela Companhia das Letras. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá conversar sobre este romance Os Malaquias, um romance incrível, maravilhoso, que eu já começo a resenha assim, indicando para vocês de olhos fechados, uma das coisas mais lindas que eu li nos últimos tempos. É com muita empolgação mesmo que eu faço questão de começar esse vídeo, porque realmente eu fiquei apaixonada pela literatura da Andrea Del Fuego, que eu conheci por meio de Os Malaquias. Ela já tem outros livros publicados, de contos, livros infanto-juvenis e também um romance chamado A Pediatra, que eu estou morrendo de vontade de ler faz muito tempo, mas com certeza, gente, depois dessa experiência aqui, eu lerei também e se tudo der certo, trago aqui para o canal. Mas vamos falar hoje de Os Malaquias, né? Este romance da Andrea Del Fuego, o romance de estreia da autora, que foi inclusive premiado em 2011 pelo grande prêmio literário chamado José Saramago. Os Malaquias é um romance, gente, de celebração, de reflexão sobre a família, sobre a vida, sobre as passagens nossas de memórias, histórias que são muitas vezes silenciadas ou transmitidas por gerações, mas a Andrea meio que faz um trabalho de reconstituição de uma história, de uma memória de uma família. Inclusive aqui destaco que ela já até falou sobre isso, que tem aspectos autobiográficos, né, que ela trabalha um pouco assim da história da própria família, mas não se enganem, porque na verdade eu acho que todo mundo que lê esse livro de alguma maneira se sente tocado e até se reconhece nessa história, se reconhece porque ela trata de questões tão humanas, com uma sensibilidade tão tocante, que a gente vê ali nessas páginas, a gente encontra nessa história um pouco da gente mesmo. Então é um trabalho de literatura de primeira, então por isso que eu fico tão feliz de poder falar sobre ele aqui para vocês. Especialmente este tema da família, da memória, do tempo, e também é um livro que olha com muito carinho para o cenário, para a contextualização. É um livro interessantíssimo, né, porque é uma literatura contemporânea brasileira, mas que diferente de muito, né, ou grande parte da nossa literatura contemporânea, ele mira para um ambiente rural, para uma pequena cidade, um povoado assim. De certo modo, a Andrea, ela elabora, né, uma ficção, uma narrativa com elementos fantásticos, elementos que nos lembram, né, que nos remetem à literatura que nós chamamos, né, realismo mágico ou realismo fantástico na América Latina, com nomes como Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, Juan Rulfo e outros, né? E aqui nós temos, então, o trabalho da Andrea Del Fuego de linguagem, que é maravilhoso, é poético, é sensível e tem também sustos, né? Vou chamar assim, mas essas surpresas que encontramos na sua narrativa de repente, né, trazer um tema ou uma cena tão cotidiana, mas de uma maneira totalmente diferente, né? Narrado de uma forma que aquilo é fantástico. Então, por exemplo, quando ela narra a morte, quando ela põe aqui a morte de uma das personagens, personagens inclusive secundárias, mas ela coloca essas personagens como pequenos, não fantasminhas, né? Mas é como se fossem presenças, né? Essas memórias ou essa presença dessas personagens que já morreram dentro da família. Então, essas personagens permanecem ali presas, né, a esse ambiente, à árvore, ao oceano, ou mesmo ao corpo de alguém vivo, e continuam ali a testemunhar, né, as histórias daqueles que permanecem vivos. É muito diferente, né? É assim super criativa mesmo a narrativa da Andrea, de uma maneira que, como eu falei para vocês, que transgride, né, aquilo que é o racional, aquilo que é também narrado aqui, porque a gente entende o que está acontecendo, a gente entende que ela está narrando a morte de uma personagem, a gente entende que aquela personagem já se foi, mas
ela continua ali. E é uma grande metáfora, por exemplo, né? Esse exemplo que eu dei para vocês, de essa permanência, essa insistência mesmo de alguém em ficar naquele lugar pela família, pelo enraizamento, né, daquele nome na sociedade, por aquela família na sociedade, ou mesmo dos nossos próprios apegos, né, humanos, enfim, é aquilo que tem de material na vida, né? Mas tem muito mais, né, desse trabalho. De repente uma personagem desaparece, a gente não sabe para onde que ela vai, e aí ela narra, né, esse momento do desaparecimento, como a personagem entra dentro de um bule de café. Então tem muito disso, sabe? Então eu achei super interessante, super diferente, né, daquilo que também vem maestralmente sendo produzido por outras autoras, outros autores no nosso Brasil atualmente. Causou assim uma surpresa muito boa, né? Um destaque aqui que eu faço para vocês, né, de diferente desse romance. Eu vou falar sobre o enredo também, mas antes eu tô tratando assim um pouco sobre aquelas questões que mais me tocaram, né, no livro, que me tocou muito por tudo isso, pelas temáticas, como eu falei, da família, da memória, que são duas coisas que para mim são base, assim. Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, gosto muito de pensar sobre isso, né? O aspecto da passagem do tempo e de como que o tempo, isso tem muito na poesia do Drummond, né? Por isso que eu acho que eu sempre me toco muito com isso, de como que o tempo ele degrada muita coisa, né? E aqui, né, dentro deste contexto dos Malaquias, o tempo ele atinge não só as personagens, mas também essa grande personagem que é, né, essa região que ela narra, que é a região de Serra Morena, esse povoado onde está, né, a família aqui que nós acompanhamos, que são os Malaquias. A Serra Morena, ela também é atingida pelo tempo, ela também se transforma. É tudo muito orgânico na narrativa da Andrea Del Fuego. Nada permanece, tudo está em movimento, né, como a vida. E aí, Serra Morena, ela é atingida, por exemplo, pelo impacto que existe na chegada de uma construção de uma hidrelétrica nesse povoado. E muitas pessoas, portanto, precisam deixar suas casas para que a hidrelétrica funcione, porque ali é cercado por água. E isso, olha para vocês verem, né? Quando eu estava lendo, eu me lembrei de uma vez que o meu avô paterno, que já é falecido, ele me contou uma história. Eu era muito nova ainda, mas ele me contou uma história sobre a chegada, né, da represa, né, da região ali em Minas, de onde eu sou, que quando ele era criança, chegou e acabou com uma cidade inteira, né? E aí, aquela coisa, né, das pessoas, ele até comentava, meu pai também uma vez comentou sobre isso, né, dos boatos ou das histórias mesmo que se contam sobre essa cidade submersa, e inclusive sobre uma igreja que havia nessa cidadezinha, que algumas vezes, quando havia seca, aparecia a cruz, né, da igreja. Enfim, na hora que eu tava lendo, eu me lembrei dessa história que tava assim, num fundo de uma gaveta minha aqui, e eu me lembrei, né? Então, o povoado ali, ele precisa fazer, né, essa mudança de lugar, eles perdem sua casa, e esse desraizamento, né, de uma população toda pela chegada de algo que é do progresso, que é da tecnologia, que é do moderno, né? Como que isso atinge a história de todas essas personagens, né? Enfim, é muito lindo, né? Todo esse trabalho, recuperação, né, de algumas histórias, que não só aquelas que ela conta aqui, mas também que fazem parte do nosso imaginário brasileiro, das nossas próprias histórias, né? E também, por fim, dentro desses temas e aspectos aqui que eu estou destacando, eu achei muito interessante também, né, a construção das personagens que ela coloca aqui, principalmente, né, das nossas personagens protagonistas, que são 3 irmãos, os Malaquias, o Nico, a Júlia e o Antônio, de como que com essas caracterizações tão diferentes deles, nós temos pouco também sobre o caminho que cada um deles vai tomar e como destino, né? Que essa coisa tão filosófica, que, enfim, não sei se destino, não sei se
nós próprios construímos aquilo, mas como os caminhos desses três irmãos são construídos, ou como o destino deles, né, é traçado a partir de um momento de tragédia, né, dentro da família deles, da perda, né, dos pais em um acidente, né, num grande momento ali que um raio atinge a casa dos Malaquias e os pais morrem e os filhos permanecem vivos. E aí, a partir disso, assim, o destino, o caminho de cada um é traçado. Então, nós acompanhamos, né, as histórias, as vivências desses três irmãos e que em muitos momentos tentam se encontrar, mas por muitos motivos, algumas vezes não é possível esse encontro, outras sim. Então a gente vai vendo também as questões familiares e da sociedade. Por exemplo, o Nico é o mais velho, ele é adotado por um fazendeiro muito rico ali, e ele praticamente vive como um empregado ali, né, da fazenda, se desenvolve ali tendo contato com o trabalho, com outras pessoas. E já a Júlia, pela sua aparência física e também pelo seu sexo, né, é levada para um orfanato junto do seu irmão mais novo, o Antônio, mas ela logo consegue ser adotada e também, assim como o Nico, ela é adotada por uma mulher que a deixa numa casinha de fundo e que a trata como uma empregada, né? Ela tem, assim, experiências muito diferentes e a gente vê, eu acho que também muito pela questão do gênero, né? Do sexo, a vida deles se diferencia por diversos motivos. E por fim, o Antônio, né, que acaba indo para esse orfanato também, que é administrado por freiras. E o Antônio, ele é uma criança especial, né? Depois de um tempo em que ele vive nesse orfanato, né, sob o cuidado dessas irmãs, elas descobrem, percebem, né? Ele tem um diagnóstico ali de nanismo. Ele é uma criança que não cresce, né? Enfim, também tem a sua própria experiência de vida. Basicamente, gente, o enredo, já entrando, né? Já entrei, mas basicamente falando um pouco desse aspecto da narrativa, mas entrando um pouco no enredo, a gente tem então as histórias que serão vividas por essas três personagens depois desse acidente e de como que elas também estão relacionadas com aquela origem delas, né, com aquele primeiro lugar, né, em que eles viveram, naquela casa onde os pais os tiveram, os criaram até aquela idade, depois morreram, da relação deles com o ambiente, né, com a cidade, com a sociedade e as suas histórias próprias. E com esse trabalho, né, da narrativa fantástica, tudo fica mais interessante, né? É um livro que vai fundo, né, na nossa humanidade, assim. Eu sei que é muito genérico falar isso, às vezes eu acho que é até um pouco clichê, mas a Andrea consegue retratar num romance não muito longo, né? Um romance, enfim, de 182 páginas, de uma história toda de uma família, de gerações, né, dentro dessa família, de questões que ultrapassam, inclusive, o individual, né? Como eu falei, eu vejo muito também um trabalho de retrato de um Brasil, né, de um Brasil mais rural, de um Brasil interiorano, o que me toca muito também nesse trabalho, dessas pessoas que estão muito ligadas à terra. E isso é muito metafórico e é muito literal ao mesmo tempo, né? Porque o trabalho de muitas delas está relacionado com a terra, com aquele lugar, mas também é metafórico porque diz muito sobre a cultura, sobre a nossa identificação, né, nossa identidade, de como que isso nos acompanha, mesmo quando a gente sai daquela primeira terra nossa, de como que isso acompanha essas personagens, diz sobre elas, forma essas personagens, né, as suas crenças, os seus hábitos, os seus comportamentos, né, nós somos muito influenciados pela cultura, né, regional, enfim. Então eu acho que é um livro assim que
conversa muito com todo mundo, assim, né? Eu espero que sim. Eu espero que você que está aqui comigo possa ler e conhecer o trabalho da Andreia e sentir tantas coisas como eu senti, sabe? Muito lindo, gente. Eu sei que eu já falei isso, mas assim, é muito, muito complexo, é muito bonito, né, o que ela faz aqui. Eu não queria deixar de ler, né, um trecho nessa resenha, porque eu quero muito que vocês ouçam a literatura da Andreia, que vocês ouçam essa narrativa que é tão única, né, tão poética, que eu achei tão poética, para vocês entenderem um pouco, né, do que eu tô falando, né, dessa minha manifestação de amor por esse livro, que entrou, assim, pros meus prediletos da vida. Eu vou ler, assim, as primeiras linhas, né, do livro, então, sem preocupação com spoiler, nem nada, só ouçam para vocês verem que bonito. Começa assim: Serra Morena é íngreme, úmida e fértil. Aos pés dela vivem os Malaquias, janela com tamanho de porta, porta com autoridade de madeira escura. Corre, Adolfo! Donana pedia ajuda ao marido, ele cravou o machado na lenha e foi acudir. A bacia brilhava no fundo da cisterna. Adolfo desceu a corda com um balde amarrado na ponta, o encaixou na bacia e foi arrastando-a de volta pela parede. A mulher não fazia mais o pesado, um ombro mais baixo que o outro, branca rosada, lábio fino. Com osso quebradiço, passou a benzer espinha de criança e com reza ganhava fubá, café e leite. As crianças fizeram um círculo em torno do poço, o lençol freático refletia 3 pares de mãos, cada par moldurando 2 brilhos e um nariz. Nico tinha olho azul, 9 anos. Antônio, miúdo, 6. Júlia, barriguda, 4. Enfim, começa assim o livro, né? E depois tem todo um universo aqui construído pela Andreia Del Fuego. Então, é isso, é uma resenha em que eu falei, mas parece, a minha sensação é que eu não falei nada, mas eu espero que eu tenha passado para vocês os meus bons sentimentos, a minha admiração, meu apreço por este romance, que você tenha tido vontade de conhecê-lo também. E depois, se você se interessar, eu vou deixar ali no box de descrição abaixo, né, o link para a compra deste livro. Então, lembrando para vocês que quando eu coloco, né, e eu sempre coloco os links de compras dos livros que eu abordo aqui no canal, você ajuda o canal com uma comissão. Então, se você puder e quiser, vá ali e ajude o meu trabalho também, lendo literatura de primeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram Andreia Del Fuego, se vocês conhecem os Malaquias, o que vocês sentiram, acharam, pensaram na leitura deste livro, o que mais encantou vocês. Eu espero muito conversar com vocês sobre ele. É o tipo de livro que não tem fim. Ele tá comigo, eu já terminei de ler, gente, já faz um tempinho, né? Mas eu sinto que vai e volta, né? Ele vem a mim, essas imagens muito ricas da Andreia. Ai, é um livro belíssimo, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!